E agora que nós cantamos, nós louvamos, adoramos ao Senhor, bendizemos o seu nome, celebramos a nossa comunhão, separados, mas nós estamos unidos pelo vínculo do Espírito e pelo vínculo do amor. Eu quero convidar cada um de vocês, neste momento, a se abrir ao Senhor, a sua mente, o seu coração, para ouvir o recado, a palavra que Deus tem preparado para a sua vida, assim como falou ao meu coração. Quando a gente pensa na preparação de uma mensagem, o mensageiro tem várias fontes de onde ele tira a palavra. Às vezes Deus fala ao nosso coração diretamente. Vem uma ideia, um pensamento, um sonho. Muitas vezes é mesmo lendo a Bíblia. E ali Deus toca falando, olha, eu quero que você fale a respeito disso. Às vezes a ideia vem através de um livro que a gente está lendo, um estudo que a gente está fazendo, um curso que está fazendo. E tem momentos também em que nós somos tocados, sensibilizados por alguma palavra que um outro pregador falou, uma mensagem que edificou nosso coração. Então nessa noite eu me senti compungido a compartilhar com vocês um pouco de uma palavra que edificou muito meu coração, que foi ministrada pelo pastor Leandro Peixoto. Eu não o conheço, mas eu assisti a algumas mensagens dele numa série do Apocalipse. Ele é da Segunda Igreja Batista de Goiânia. E o texto desta mensagem está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim, vou ler aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi atrás de mim uma voz tão forte como a voz de trombeta que dizia, escreve num livro o que você vê e o que você ouve e envie estas palavras às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos orar? Mais uma vez quero orar com os meus irmãos e buscar da parte do Senhor a compreensão e a aplicação dessa palavra aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar a nossa mente e coração, com os teus desafios, com as tuas ordenanças, com as tuas motivações, com aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em 2010, o IBGE fez um recenseamento no Brasil e, além da contagem do número de pessoas que tem, eles fazem o censo de várias situações diferentes. E o censo de 2010 revelou um fato que foi surpreendente e também angustiante em relação à religiosidade no Brasil. Mostrou que o número de evangélicos no Brasil, pela perspectiva do crescimento que vem acontecendo, deve ultrapassar o número de católicos em 2040, por volta do ano de 2040. Bom, essa é uma informação surpreendente, mas por que eu estou dizendo que ela é angustiante? É porque o que vem a seguir, eu vou usar aqui uma reportagem da revista Isto É, que fez uma reportagem baseado nesse censo 6 meses depois, lá em 2011, e publicou esse fenômeno usando o título A Secularização da Fé Cristã. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Acaba de nascer no país uma nova categoria de religiosa, a dos evangélicos não praticantes. Trata-se de gente que constrói as suas crenças sem seguir a confissão de fé de uma denominação e sem assumir o compromisso com nenhuma igreja. O surgimento dessa categoria já era aguardado, uma vez que os católicos, que ainda são maioria, estão perdendo espaço cada ano que passa para o conglomerado formado por
protestantes, históricos, pentecostais e neopentecostais. Sendo assim, é cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico, mas que, como muitos católicos, não são praticantes da fé. Os dados da pesquisa revelam que o número de evangélicos não praticantes saltou em 6 anos, de insignificantes 0,7% para 3%, o que em números absolutos representa 4 milhões de brasileiros que se dizem evangélicos, mas que não praticam o que ensina o evangelho. Gente, isso é extremamente preocupante e muito triste. Essa postura ela é tão desastrosa para o testemunho cristão que até uma revista secular, escrita por homens de coração endurecido, percebem isso. Como disse Jesus lá em Lucas 19:40, asseguro-vos que se os meus discípulos se calarem, até as próprias pedras clamarão. E estão clamando mesmo contra aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas não andam nos caminhos de Jesus. São cristãos que simplesmente não batalham pela fé, uma vez entregue a todos, confiado a todos os santos, como escreve Judas no versículo 3. Por isso eu quero unir o meu coração ao seu coração agora e juntos possamos olhar para o exemplo de um cristão evangélico autêntico, de uma pessoa que seguiu o evangelho, que seguiu Cristo Jesus e que se mostrou um cristão autêntico que serve de referencial para as nossas vidas. É João. Apocalipse 1:9 ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra e por causa do testemunho. João foi um cristão autêntico. E é por isso que ele foi parar na ilha de Patmos. Ele não foi para lá porque ele tirou férias, ou porque ele estava fazendo turismo, ou porque ele resolveu se isolar num lugar ermo para poder crescer espiritualmente, para poder ter experiências espirituais. Não foi. Ele foi para lá como prisioneiro. A razão dele ter sido levado para lá é o crime que o aprisionou em Patmos, foi o fato dele amar a palavra de Deus, de viver segundo os padrões da palavra de Deus, de não se calar, de compartilhar, de testemunhar publicamente a sua fé. Ele se tornou um criminoso e o crime dele foi de ter mantido vivo as suas convicções bíblicas e através dela começar a contagiar a vida de muita gente. Isso incomodou o governo, isso incomodou a sociedade. O governo romano e a sociedade pagã, antes de João, já tinha matado todos os discípulos de Cristo, todos os apóstolos. O João foi o último que sobrou. Só que quanto mais perseguida a igreja era, mais a igreja crescia. Então eles pensaram, vamos mudar a tática, vamos calar o testemunho desse homem. Para a gente calar o testemunho dele, a gente leva ele para o fim do mundo, tranca ele, joga a chave fora, que aí ele vai ser esquecido. O testemunho dele vai se calar, só que não se calou. Não se calou e nem diminuiu a influência dele. Sabe por quê, irmãos? O testemunho de João não se calou, é porque as experiências que ele teve com Cristo foram reais e foram verdadeiras, e ele queria compartilhar isso com todos. Ele escreve lá na primeira epístola que ele escreveu, capítulo 1, versículo 1 a 4, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. E nós vimos e testemunhamos isso. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que nós vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, a experiência que João teve com Jesus foi tão marcante que ele não conseguia se calar. Ele tinha que compartilhar, só que ele fazia isso da maneira certa.
Ele agiu como um verdadeiro crente no seu tempo, como deve agir um verdadeiro crente também no nosso tempo. É por isso que eu chamo você para a gente olhar para o exemplo de João, que nos ajuda a lembrar como é que nós devemos agir pelo fato de termos tido uma experiência com Jesus, verdadeira, real. Inclusive, ele colocou em nós o seu próprio Espírito. Então, como é que a gente tem que agir? Como que deve ser a nossa experiência? Olhando para João, nós entendemos qual é a verdadeira identidade de um cristão evangélico. Todos nós sabemos dos estragos que alguém que muda de identidade ou que faz uma identidade falsa pode causar na gente. Faz com que as pessoas sejam lesadas, enganadas, roubadas, iludidas por gente que tem uma falsa identidade. Eu já caí, eu já fui iludido por isso também. Mas e quando é comigo? E quando Jesus fala para mim, Aguinaldo, e fala para você também, pelo fato de eu ser identificado como cristão evangélico, qual deve ser a minha atitude? Se a minha identidade é verdadeira, se a minha identidade é legítima, o que eu devo mostrar? O que a minha identidade mostra dentro da minha casa? O que a minha identidade como cristão mostra no lugar onde eu moro, no ambiente onde eu vivo, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo? O que a minha identidade tem mostrado dentro da minha igreja? João apresentou a sua identidade. Ele apresentou a identidade dele e disse: eu sou João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, irmão e companheiro de vocês no reino, na perseverança. E eu estava na ilha de Patmos. Eu estava lá por causa da palavra. Eu estava lá por causa do testemunho. A identidade de um cristão autêntico tem que ser marcado por essa simplicidade que João está dizendo. Ele está dizendo, aqui olha, a gente está vendo um homem que é extraordinário. Ele tinha tudo para ser estrela. Escreveu o quarto evangelho, que eu reputo como um dos mais importantes, porque mostra a divindade plena de Cristo. Ele escreve 3 epístolas que levam o seu nome. Ele fez parte do círculo dos amigos mais chegados de Jesus. Ele foi testemunha ocular de muitos milagres que Jesus realizou. Ele estava com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele foi chamado do amigo que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava. Jesus confiou a ele a responsabilidade de cuidar da mãe dele na velhice. E agora que esse homem tem um arrebatamento, uma revelação, e é levado aos céus e é usado para descrever o futuro da igreja e o futuro da humanidade, ele se apresenta simplesmente dizendo: eu, João, só isso. Simplicidade. Irmãos, simplicidade tem que ser a marca de um cristão verdadeiro. Por mais experiência que eu tenha, por mais diploma que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenha, por mais privilégio que eu tenha, a única postura que vai ser agradável ao Senhor, a única postura que vai evidenciar Jesus Cristo na minha vida aos olhos do mundo é simplicidade. Como disse João, eu, João, só isso, nada mais. A gente não precisa complicar as coisas, a gente não precisa colocar um monte de regra, nem achar que a gente vai precisar mostrar o nosso currículo ou destaque para que a gente seja ouvido. Nada disso. Porque o poder de Deus em nós vem pela simplicidade, vem pela humildade, pela modéstia, pela fraqueza também. Porque a Bíblia fala que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte. A identidade de um cristão autêntico deve ser marcado pela simplicidade, pela simpatia. João era um homem assim, ele era simpático. Era um homem que, apesar da importância que ele tinha no cenário cristão, a importância que ele tinha aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo Jesus, quando estava vivo, quando está no céu, a importância desse homem, e no entanto a gente vê ele se apresentando só assim: eu sou o irmão de vocês. Eu sou João, o irmão de vocês. Ele era o último dos apóstolos, estava com mais de 90 anos,
Era um homem experiente, tinha mais experiência do que todos os seus leitores, mais experiência do que todos os pastores das 7 igrejas para onde ele escreveu. Mas você vê ele dizendo aqui, se identificando apenas como: eu sou João, seu irmão. Simplicidade. Um cristão evangélico precisa ser simples e precisa ser simpático com todas as pessoas, precisa ser amigável, precisa ser alegre, receptivo, porque tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, a gente recebeu de Deus. Então não tem espaço na vida da gente para a gente ser orgulhoso, para a gente ser petulante, arrogante. Não é triste dizer isso, mas tem gente que carrega o nome de crente e faz as pessoas detestar crente, porque é antipático, antissocial, não consegue conviver bem com as pessoas, arrogante. A gente faz muito bem se seguir o exemplo de Paulo, grande apóstolo Paulo, que podia ser o maior do que todos. E ele diz lá em 1 Coríntios 15, pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça para comigo não foi inútil, antes eu trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Foi por causa dela que eu fiz tudo o que fiz. Simpatia. A simpatia abre o coração das pessoas para ouvir o que a gente tem a dizer, o Evangelho. Então, além da simpatia, além da simplicidade, a identidade de um cristão autêntico deve ser marcado pela disposição de servir. O João usou uma frase aqui: companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. Quando ele está falando isso, ele está falando de serviço. Porque para a gente estabelecer o reino de Deus aqui, nós precisamos nos envolver, arregaçar as mangas, usar os nossos dons, talentos. Precisamos servir. Vai ter dificuldade? Vai. João foi preso por causa disso. Mas nós também temos que ter perseverança. Não é porque aparece uma dificuldade que eu vou desistir de fazer o que eu tenho que fazer, o que eu fui chamado para fazer. Nós somos chamados. O Jesus falou: vocês vão ter problema no mundo. Mas fica tranquilo, eu vou estar com vocês. Eu passei por isso, eu vou ajudar vocês a passar também. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Nós fomos criados e salvos para sermos para o louvor da glória do Senhor. O objetivo da nossa vida é viver de tal maneira que a gente seja para o louvor da glória do Senhor. A nossa vida, os nossos atos glorifiquem o Senhor. Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para praticarmos. O que são essas boas obras? Bom, a gente ia precisar de bastante tempo para falar sobre isso, mas eu posso sintetizar aqui de uma maneira bem simples. Socorrer os aflitos, praticar hospitalidade, contribuir para a expansão do Evangelho. Isso é boas obras. Adorar ao Senhor com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Isso é praticar boas obras. Praticar o bem. Cooperar uns com os outros. Resumindo, um versículo para resumir. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. João, portanto, revela-nos que a identidade de um cristão verdadeiro é simplicidade, simpatia, disposição de servir, com perseverança, mesmo nos tempos difíceis. Mas além disso, e além de mostrar qual deve ser a identidade, pelo fato de sermos filhos de Deus, João também nos mostra qual é a missão de um verdadeiro cristão. Ele diz aqui no versículo 10: no dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta. Nessa altura do campeonato aqui, que o João já estava com mais de 90 anos, exilado por causa da fé dele, ele estava submetido a trabalhos forçados, ele estava sendo tratado como escravo, no meio de tanta injustiça, no meio de tanta aflição.
Seria até normal a gente encontrar um homem amargurado, que já entregou os pontos, que está revoltado com a vida, que está revoltado até com Deus. Mas nada disso fez com que João deixasse de ser aquilo que todo cristão tem que ser. Foi chamado para ser um adorador. Nem a prisão, nem o sofrimento, nem a injustiça, nem o isolamento forçado, nada disso tirou de João o ânimo de cumprir a sua missão como cristão, que é ser adorador. João adorou o Senhor com perseverança, apesar do sofrimento. Estava longe da igreja, estava preso, estava passando perreiro, comida era ruim, o lugar que ele morava era ruim, a injustiça por todo lado, no meio do sofrimento, mas ele não deixou de adorar ao Senhor por causa disso. Lição para nós. Nós estamos na quarentena, presos, isolados, alguns mais do que outros. Nós estamos passando dificuldade, muitos de nós. Está perturbando a nossa vida. Mas ainda assim, não podemos deixar de adorar a Deus por isso. Não é porque nós estamos presos, isolados, sem trabalho, com pouca comida em casa, com pouco dinheiro. Isso não deve tirar de nós o prazer de adorar ao Senhor. João adorou de maneira disciplinada. Diz que no dia do Senhor, que é o domingo, e achei-me em espírito, ele estava adorando. Ali, olha, não tinha calendário, a igreja estava longe, mas ele não deixou de cultuar o Senhor no dia do Senhor. Não deixe que essa prisão da quarentena tire o domingo do seu coração, não, meu irmão. Nem o prazer da adoração, da devoção. Você está na sua casa, mas hoje é dia de adorarmos ao Senhor. Todo dia é dia, mas o dia do Senhor é dia de adorarmos ao Senhor. O João adorou o Senhor com intensidade e paixão, no espírito. Ele estava na prisão, não tinha ninguém ali para orar junto com ele, levantar as mãos e cantar e tocar violão, nada disso. Mas ele adorou com intensidade. Ele adorou em espírito e em verdade. Ele fez daquele momento um momento especial. Sei, para nós, adorar o Senhor na quarentena, cultuar pela internet, parece que não é a mesma coisa. Tá bom, não é a mesma coisa, mas não deixe de adorar o Senhor com intensidade e com a paixão que Ele merece, só porque você não está na igreja. Faça da sua casa a sua igreja. Do lugar onde você está, adore o Senhor com intensidade e com paixão que Ele merece. O João está dizendo aqui, no dia do Senhor, achei-me em espírito. Ele está mostrando para a gente como é a adoração que agrada ao Senhor em espírito. Pois ele mesmo já tinha escrito no seu evangelho, palavras do Senhor Jesus, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O João está dizendo, no dia do Senhor, domingo, eu estava adorando em espírito. E o Senhor então se alegrou. Ele estava na cadeia, ele estava numa solitária, ele estava com chicote nas costas, mas ele, no domingo ele adorou em espírito e em verdade. E o Senhor revelou os céus para ele. Portanto, meus irmãos, mesmo que a gente não esteja na igreja, que a gente não possa estar na igreja, a gente pode fazer o lugar onde a gente está a nossa igreja. Ele não estava na igreja, mas ele fez da prisão a sua igreja e ali ele adorou em espírito e verdade. Essa é uma grande lição para as nossas vidas. Você também pode fazer isso na sua casa, transformar a sua casa no local de adoração, no local onde você, durante essa pandemia, você que está isolado, ainda assim você não deixe de ter prazer e comunhão de estar na presença do Senhor e na companhia das pessoas que você ama e lembrando dos outros irmãos que também amam ao Senhor. Nós estamos separados, isolados, mas estamos conectados pelo Senhor. Pode ser até que o IBGE tenha razão, que daqui a uns 20 anos haja mais evangélicos do que católicos no Brasil, mas isso não vai importar. Não é isso que importa e não é isso que ajuda.
O que importa é se, apesar do monte de crente não praticante, um monte de evangélico não praticante que se amontoa por aí, o que importa é se as pessoas que estão ao teu redor conseguem ver no seu testemunho, nas suas atitudes, um crente praticante, um crente de verdade. O que importa é se as pessoas puderem ver na sua vida simplicidade na vida cristã. Se você for uma pessoa simpática, se você for uma pessoa receptiva, acolhedora, que gosta de amizade, se as pessoas puderem ver em você um cristão disposto a ajudar, disposto a servir a Deus e ao seu próximo, mesmo que esteja passando por dificuldades. Isso daí vai fazer com que as pessoas entendam Cristo e queiram conhecer a Cristo. O que importa é que as pessoas identifiquem na sua vida alguém que cumpre a missão de adorador. Adore ao Senhor, não só com músicas, mas também com as suas atitudes. Você quer ser assim? Você quer ser esse cristão autêntico, genuíno, verdadeiro? Sabe, o mundo está precisando de gente assim, muito. A sua casa está precisando de crente assim. A nossa igreja está precisando de crente assim. E até Deus está procurando crente assim. Você quer ser um crente assim? Um cristão evangélico de verdade? Então eu quero orar com você. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito nos ajude a cumprir esse nosso chamado, a glorificar o Teu nome e a testemunhar diante do mundo o que é ser de fato um verdadeiro crente. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua semana. Lembre-se das palavras que ouviu nas músicas, nos desafios. Coloque isso em prática no seu coração. Que Deus abençoe ricamente a mesa, não lhe falte a comida, os dinheiros suficientes para poder cumprir com seus compromissos e um coração aberto e generoso para servir ao Senhor. Deus te abençoe.